Paulo Freire dizia uma coisa muito interessante, que é: não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. Então, reconhecer que em cada pessoa, em cada sujeito, inclusive na criança que está em processo de alfabetização, há um saber, há um conhecimento do mundo, é fundamental. E aí, para que essa experiência que aconteceu lá em 1963 em Angicos desse certo, o ponto de partida foi reconhecer e acolher o que Paulo Freire vai chamar de universo vocabular. Ou seja, as pessoas que estavam ali sendo alfabetizadas, elas tinham atividades, né, no seu dia a dia. A grande maioria vinha do meio rural e tinha na cidade, já naquele processo migratório, ido trabalhar como servente de pedreiro, como pedreiro, como auxiliar, enfim, estava na construção civil. Então, uma palavra muito comum a esse universo era o tijolo. A palavra tijolo, que era uma palavra fácil de trabalhar na alfabetização. Mais na frente, à medida que o processo vai avançando, a palavra terra, já que a maioria vinha do meio rural, terra já tinha uma complexidade maior, né? E aí, o que é que Paulo Freire faz? Além de partir do universo vocabular, ele traz uma perspectiva de problematização da aprendizagem. Ao aprender a escrever a palavra tijolo, ele dizia que a leitura do mundo deve anteceder a leitura das palavras. Então, por que é que eu construo casas para os outros e não tenho casa para morar, por exemplo? Então, eu aprendo a escrever a palavra tijolo, mas eu também reflito sobre este contexto em que ela está inserida. Esse método, ele continua sendo aplicado ainda hoje ou já está mais esquecido? A própria ideia de método, Farias, é algo que o Paulo Freire tinha uma certa reserva, porque método parece aquela receita pronta, né? Ele tinha uma certa cautela com esse apelido que foi dado de método. Mas sim, o que a gente conhece como método Paulo Freire continua sendo aplicado aqui e acolá, evidentemente que guardadas as devidas reservas, porque você tem contexto, né, histórico que é um outro, você tem realidades, cada realidade é uma realidade, e ele fazia muita questão de enfatizar isso. Não é uma receita de bolo, porque até receita, quem é boleiro sabe disso, né? Até receita de bolo, dependendo do forno, pode dar diferente o resultado final. Então é preciso ter... A depender da quintura do forno, exatamente, né? Então é preciso ter esse cuidado de usar como referência as questões centrais do que a gente passou a chamar de método Paulo Freire, com todas as aspas novamente, mas acolhendo isso em cada realidade, em cada contexto, em cada território, em cada tempo histórico. E aí nós temos também, felizmente, temos aqui na nossa região, a Semana Freiriana. Como é que ela ocorre? Aonde acontece? Vamos lá, Semana Freiriana, ela já está indo para a 8ª edição. A gente começou isso em 2011 para celebrar os 90 anos de nascimento de Paulo Freire. A semana, ela acontece este ano, ela sempre acontece em setembro, pegando aí a data do aniversário de Paulo Freire, que é dia 19 de setembro. Paulo nasceu em 19 de setembro de 1921. E aí, este ano ela acontecerá no período de 17 a 23 de setembro. As principais atividades serão no SESC Senat. Nós temos um formato que é basicamente de rodas de conversa à noite. Nós vamos abrir a programação com um show, com um grupo de Fortaleza chamado Essas Mulheres, que trará para esse show uma proposta. O título do show que vai abrir a programação é Maria Vai com as Outras. Num território em que a gente tem ainda tão forte a presença da violência contra a mulher, me parece muito adequado a gente começar por aí, né? Maria vai com as outras. Durante a semana toda a gente tem então as rodas de conversa à noite, com várias convidadas, convidados e convidadas. Nós teremos encerramento com uma cantora pernambucana formidável, que é a Isabela Moraes, e no meio do caminho, durante o dia, nós teremos percursos formativos, um encontro para a gente conversar sobre a retomada do Fórum de Educação do Cariri, que nasceu em 2015, dentro da agenda da semana. Então, tem uma diversidade de agenda, vai ser uma semana intensa, podem ter certeza. Como se inscreve? Quem tiver interesse em acompanhar, pode seguir a semana lá no Instagram, Semana Freiriana, com I, né, Freiriana, Cariri, sem o do. Semana Freiriana Cariri no Instagram e no portal, no site da EPUCA, que é Portal EPUCA, porque a Semana Freiriana é uma iniciativa da Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa. Então, lá no portal da EPUCA, portal epuca.org, de organização, também nós vamos ter lá os links para inscrição, para vaquinha, para financiamento coletivo, para todas as... para o próprio Instagram, enfim, tem aí, lá, essa é a porta de entrada para informações sobre a semana. Muito bem. Por estar na 8ª edição já,
Qual é o desafio o que vocês pretendem fazer, o que as pessoas que vão participar desta edição, obviamente, vão ver de diferente do que foi tratado nas edições anteriores? Eu lembro que na edição de 2011, eu fui perguntado numa entrevista sobre qual era o principal objetivo da semana. E era uma entrevista ao vivo, entrando assim meio de supetão, e me vem de estalo a resposta: gerar desconforto de forma amorosa. É isso que a gente faz desde 2011. Então, esta semana não será diferente, mas nós teremos uma coisa em particular que meio que por coincidência, não foi nada pensado, nós vamos ter muito forte a presença do pessoal do direito para a gente refletir sobre direitos humanos, sobre cidadania. Só para dar uma referência, nós teremos Fernando Assomaso, que é juíza de direito, que tem uma perspectiva de direito, inclusive uma crítica muito forte a essa lógica do encarceramento. Fernanda já esteve com a gente numa das edições da semana. Nós teremos Fernando Prazeres, que é desembargador de justiça, é o cara que faz um trabalho belíssimo, premiado, de mediação de conflitos agrários. E nós teremos Renato Freitas, que hoje é deputado estadual no Paraná, mas é um cara que vem da periferia, um garoto negro da periferia, que chega ao mandato de vereador em Curitiba, depois se elege deputado estadual e vem enfrentando vários processos de tentativa de cassação, exatamente porque é um cara muito corajoso, a exemplo de Paulo Freire. Logicamente que eu não estou aqui fazendo uma comparação, mas é um cara que tem muita coragem de refletir com amorosidade, de trazer essa perspectiva da crítica, mas com amorosidade, sem a violência, sem a brutalidade que tem marcado a cena política nos últimos tempos. Teremos Renato Roseno, um dos convidados aqui do Ceará, e teremos uma presença do pessoal de Angicos, porque este ano a gente celebra 60 anos daquela experiência de Angicos. Essa experiência que eu falei no começo da nossa conversa, ocorrida há 60 anos no Rio Grande do Norte, foi justamente em Angicos, né? Exato, e aí só para dar uma referência, uma das convidadas da gente, nós teremos 2 jornalistas da Universidade Federal Rural do Semiárido que lançaram um livro, fizeram um documentário e lançaram um livro sobre a experiência de Angicos. Eles conseguiram entrevistar 19 alunos, 19 estudantes daquele ciclo de cultura de Paulo Freire, e uma dessas pessoas era uma menina chamada Eneide Araújo. Eneide tinha 6 anos, e ela ia para a sala de aula com os pais, porque os pais não tinham com quem deixá-la. E aí ela se alfabetiza no ciclo de cultura. João Goulart vem fazer o encerramento do projeto em 63. Presidente. O presidente, ou então o presidente João Goulart, antes do golpe que o derrubou. E aí João Goulart vê aquela cena, e isso chama atenção, né? Uma única criança no meio daquela porção de adultos. E aí ele pergunta: o que é que tu está fazendo aqui? E ela responde: eu vim aprender a ler e escrever. Se aprendeu, ela diz: aprendi. Pois prove. E ela lê um texto. Quando ela termina de ler, João Goulart diz: o que é que você quer ganhar? O que você quiser eu dou. Tipo assim, afinal de contas eu sou o presidente, né? Eu posso. O que é que você quer ganhar? O que você quiser eu dou. E aí ela diz: eu quero ganhar uma bolsa para levar meus livros para a escola quando eu for professora, como o professor Paulo Freire. Eneide fez pedagogia, foi para a sala de aula, foi uma professora, está agora aposentada e é uma das nossas convidadas para essa edição. Então vai ser bonito, vai ser especial, velho. Gostaria de conversar com ela. Quando ela está por aqui? Se tudo correr bem, ela deve chegar por aqui no dia... A roda de conversa com ela é dia 19, ela e os 2 jornalistas, Passo Júnior e Igor Lima, dia 19. Então devem chegar na segunda-feira, dia 18, e devem ficar até quarta-feira, dia 20. Nós estamos aqui numa torcida enorme, porque a Neide está com um problema de saúde, mas ela disse que vai vir, não tem problema de saúde que impeça dela vir. Ela é uma figura linda. Que maravilha. A gente vai tentar... E aí, vindo, a gente faz a ponte mesmo. O Hudson já acerta tudo direitinho com você aí. Vamos tentar trazê-la aqui. Vai ser emocionante poder conversar com ela. Muito obrigado pela atenção em conversar com a gente mais uma vez aqui. Educador Joelmir Pinho, falando sobre a 8ª Semana Freiriana no Cariri. Só para lembrar, mais uma vez, quem desejar mais informações, como é que é o perfil no Instagram? Vamos lá, Semana Freiriana, com I, Semana Freiriana Cariri, tudo junto, no Instagram. Entrou, tá lá. Do site da EPUCA, portal epuca.org.